Sejam todos bem-vindos. Nesse nosso primeiro dia de atividades, gostaríamos de agradecer a presença de todos na segunda edição do Sim Social, que é o Simpósio em Tecnologias Digitais e Sociabilidade, um evento realizado pelo Grupo de Pesquisa em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade, que é o GITS, da Universidade Federal da Bahia. Bom, aproveitamos primeiro a oportunidade para agradecer aos nossos apoiadores, em particular a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ao POSCOM, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, e à FACOM, a Faculdade de Comunicação da UFBA. E também aos muitos parceiros que nos ajudaram aqui para a realização desse evento. O POSPC, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da Universidade Federal da Bahia, a EDUFBA, editora da Universidade Federal da Bahia, a equipe do GERE, do CPD da UFBA, né, os responsáveis para que a gente tenha a transmissão online aqui do evento, ao Lab Foto, Laboratório de Fotografia, a Agência de Notícias de Ciência e Cultura, que nos ajudou aí na assessoria de comunicação, a Rito Produções, a Paperclick, Comunicação e Estratégia Digital, a Imagina e ao Circuito Motiva. Bom, em nome do GITS, fica também o nosso agradecimento a todos aqueles colegas e pesquisadores que trabalharam como pareceristas nos artigos submetidos ao Sim Social, todos nós, todos vocês e nós, pesquisadores aí de referência. Lembramos que, mais uma vez, que devido ao apoio do CPD, a gente vai conseguir fazer a transmissão, já estamos, né, com a transmissão online do evento. Sobre as nossas redes sociais, quem tiver, por favor, usando o Twitter, a gente pede que use a hashtag do evento, que é hashtag SimSocial2012. Por favor, nos ajudem para que depois a gente possa monitorar aí a repercussão do evento. A nossa equipe também vai fazer uma cobertura pelo Twitter do evento, e o nosso Twitter é @GITSUFBA, caso alguém queira interagir pelo Twitter. E também pelo Facebook, a nossa página é facebook.com/SimSocial2012. Bom, agora, para compor a mesa de abertura, nós vamos convidar primeiro o professor Dr. Edson Dalmonte, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas do POSCOM. E convidamos também o professor Dr. José Carlos Ribeiro, coordenador do Sim Social e do GITS. Bom dia a todos. Eu queria desde já dizer que é um momento muito especial para o programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, a realização desse evento, que já na sua segunda edição, no segundo ano consecutivo. Então, queria parabenizar aí a ousadia, como se diz na Bahia, a ousadia, né, da equipe organizadora. E a gente sabe que não é fácil a realização de um evento, mas que batalharam aí. Então, eu queria cumprimentar o professor Zé Carlos e toda a sua equipe. Essa é uma natureza dos programas hoje, mas muito especificamente do nosso programa, a atividade dos grupos de pesquisa. Então, essa é a realização desse evento, ela surge e tem a sua ação e desenvolvimento no interior de um grupo de pesquisa. Então, isso é muito importante, significa formação do pesquisador, inclusive no entendimento da área, das demandas da área, né, captação de recursos. Então, é um momento bastante interessante. Então, a minha saudação é a todos do grupo de pesquisa, professor Zé Carlos, professora Malu e demais alunos aí todos. Uma saudação muito especial aos pesquisadores oriundos de outras instituições que vêm, né, também para a realização desse evento. Professor Marcos, que está aqui, professor André Lemos, também professora Maria Carmen, da casa. Então, é um momento de encontro, de troca, né, bastante importante para todos, seguramente. Então,
que vocês voltem para os respectivos programas, nossos parceiros sempre, com esse cumprimento, por favor. E já aproveito para adiantar também que a Compós 2013 acontece aqui, em Terras Baianas, então já começamos aí a abrir o convite também para que estejam conosco de 4 a 7 de junho do próximo ano. Tá certo? Desejo a todos uma boa jornada, que nesses 2 dias a gente tenha a chance aí de ver o que está sendo feito aí em pesquisa dessa área, né, de ponta. Então desejo a vocês a todos nós, a todos vocês que vieram, enfim, nos visitar e partilhar conosco as suas pesquisas, as ações de vocês, um bom e produtivo encontro e que a Bahia seja acolhedora, tá certo? Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É muito prazer, que nós estamos dando início às atividades, do Ciência Social 2012, nossa 2ª edição do Simpósio de Pesquisa em Tecnologias Digitais e Sociabilidade, e dar as boas-vindas. Em função do tempo, eu vou restringir um pouco a minha fala, eu vou ser um pouco mais direto. Mas eu já queria de antemão deixar registrado o prazer de estar aqui nesse momento, recebendo diversos convidados, os professores, os colaboradores, ou seja, todos os participantes, e que com certeza nós teremos durante esses 2 dias muitas coisas para pensar, reflexões, vão ter ressonâncias, na verdade, e que cada um de nós vai poder levar para as nossas áreas, para as nossas pesquisas particulares, uma série de questões, uma série de contribuições, e que com certeza darão frutos ainda maiores, que possam ser multiplicados cada vez mais em torno desse tema que é tão rico para todos nós. Bom, eu acho que é interessante fazer um brevíssimo resgate de como é que começou a ideia desse evento. Na verdade, os primeiros passos na construção desse foram dados há cerca de 1 ano e meio dentro do nosso grupo de pesquisa, e foram motivados a partir do desejo de compartilhar nossas discussões internas, e também do desejo de ouvir outras experiências, outras perspectivas, outros olhares sobre o tema das práticas sociais e suas relações com as chamadas novas tecnologias digitais. A primeira edição do Ciência Social, realizada em 2011, reuniu um importante painel sobre a pesquisa em tecnologias digitais e sociabilidade realizada no Brasil. Naquela edição, foram realizadas 3 conferências, proferidas pelos convidados. A professora Fernanda Bruno, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o título Monitoramento, Saberes e Redes Sociotécnicas. Do professor Máximo De Felice, da Universidade de São Paulo, da USP, com o tema Redes Sociais na Internet. E a professora Simone Pereira de Sá, da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, com o título Entretenimento e Redes Sociais. Além de 11 sessões de trabalho, com a apresentação de 38 comunicações científicas. Realizou-se ainda uma mesa redonda com a temática Ampliação do uso das mídias sociais, desdobramentos possíveis. Mesa esta composta por mim e pelos professores membros do GITS, professora Malu Fontes e professor Fabrício de Souza. Nesta 2ª edição, com o tema central Práticas Internacionais em Rede, temos 61 trabalhos selecionados, em formato de comunicação científica, os quais estão divididos em 13 sessões temáticas, distribuídas em 5 núcleos. Sociabilidade, Novas Tecnologias e Práticas Internacionais, que é o NT1. Sociabilidade, Novas Tecnologias, Consumo e Estratégias de Mercado, que é o NT2. Sociabilidade, Novas Tecnologias, Política e Ativismo, NT3. Sociabilidade, Novas Tecnologias, Educação e Aspectos Cognitivos, o NT4. E Sociabilidade, Novas Tecnologias e Práticas Colaborativas de Produção de Conteúdo, o NT5. Também na edição deste ano, tivemos triplicado o número de inscritos e de pessoas procurando informações mais detalhadas sobre a natureza e a abrangência do evento. Estes dados, por sua vez, revelam não apenas um crescente interesse do público em geral sobre o tema, mas também um gradativo processo de consolidação do evento, do Ciência Social, como um importante espaço de articulação e de discussão de diversos pesquisadores e estudiosos da área. Para reforçar esta percepção, vale destacar que contamos ainda, nesta edição, com a presença de ilustres convidados,
reconhecidos nacionalmente como especialistas na área e nos temas correlatos. As professoras Adriana Amaral, a professora Raquel Recoeiro, o professor João Freire, nossos convidados externos, e os convidados internos, ou pelo menos aqui da Bahia, o professor André Lemos, o professor Marcos Palácio, o professor Edivaldo Couto e a professora Tânia Retkopitz. E eles, com certeza, certamente trarão diversas contribuições para o aprofundamento de nossas reflexões. Assim, na condição de coordenador do evento, quero agradecer formalmente, em nome da equipe organizadora, a presença de todos, professores convidados, participantes, colaboradores, e dizer que desejamos, além de uma boa estadia na cidade de Salvador, para aqueles que vieram de outros locais, um excelente momento de trocas e reflexões acadêmicas. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, obrigada, professor Edson, professor José Carlos, e a todos pela presença. Vamos dar início agora à nossa conferência de abertura. E, para tanto, a gente vai convidar, com a temática Conversação em Rede, a professora Raquel Recoeiro. A professora Raquel é professora dos cursos de Comunicação Social da Universidade Católica de Pelotas. Possui doutorado e mestrado em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em Comunicação com habilitação em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e graduação também em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. É pesquisadora colaboradora do Center for Society and Cyber Studies e do Digital Media and Learning Research Hub, e atua ainda como consultora na área de mídia social, tanto na área de pesquisa, incluindo palestras, cursos de formação, quanto nas áreas de planejamento, desenvolvimento e monitoramento. Professora Raquel, seja bem-vinda. Boa conferência a todos. Bom, bom dia, então. Eu não sei falar sentada, vou falar de pé. É um prazer estar aqui. Gosto muito da Bahia. Adoro a Bahia, na verdade. Já estive aqui algumas vezes. Mas eu nunca tinha vindo na UFBA falar com vocês e ainda não tinha tido a oportunidade de participar desse evento, que desde a primeira edição eu acompanhei à distância, com o pessoal apresentando aqui as conferências que aconteceram, o stream. E é ótimo poder estar aqui com vocês hoje. E eu vou tentar discutir algumas coisas que eu estou pesquisando, que estão chamando minha atenção. E eu espero que também inspire vocês para algumas coisas e algumas pesquisas que vocês possam estar desenvolvendo. O tema é a conversação em rede, tá? Mas eu vou tentar falar de outras coisas também. Bom, então, para começar, eu gosto de começar pelo princípio. Então, eu acho que para a gente poder discutir todas essas coisas, vocês precisam entender também um pouquinho de onde que está vindo a minha ideia.
Então eu comecei a estudar redes sociais porque me interessava entender a estrutura da sociedade. Me interessava entender que estrutura existiam nos grupos e como que essa estrutura acabava delimitando, acabava proporcionando circulação de informação diferente nos grupos sociais. Então a rede social, quando a gente está falando em rede social, pelo menos quando eu estou falando em rede social, eu estou me preocupando com a estrutura social, ou seja, com os modos através dos quais as pessoas se conectam e como que essas conexões transmitem informações, transmitem ideias, geram valores e como que elas interferem na sociedade como um todo também. Então a rede social, para mim, ela é essa estrutura, tá? O foco é nessa estrutura e especificamente também nos efeitos que ela tem. Essa animação ficou lentinha. Consequentemente constituída de atores e conexões. Os atores, né, vindo aí de uma perspectiva interacionista, são os sujeitos e as conexões são os laços sociais. Mas o lance tem muita gente estudando rede social há muito tempo, tá? Não é uma ideia nova. As pessoas, a sociologia já se preocupa com redes sociais desde o início do século XX, na verdade antes um pouco ainda. O que é? Por que todo mundo fala em rede social agora? Qual é a novidade disso? A grande revolução não é a rede, são as redes sociais online. Por que as redes sociais online? Por que essas redes são um pouco diferentes do que a gente hoje pensa como nos grupos sociais? Eu acho que, para mim, primeiro é a questão do surgimento e da apropriação do site de rede social. Então, sites de rede social são as coisas que vocês conhecem hoje como Facebook, Orkut, LinkedIn. São sites que eles têm algumas características, eles proporcionam que a gente crie um perfil, ou seja, que a gente se individualize, que a gente crie uma representação individualizada de quem nós somos. E que, através dessa representação, a gente possa se juntar a outras pessoas, de várias maneiras. E eles são, hoje, ferramentas que têm um uso massivo no mundo. Isso é uma coisa que me bate muito, porque esse uso massivo ele tem efeitos. Ele tem efeitos na sociabilidade das pessoas. Ele tem efeitos no jeito que a informação está circulando na pós-modernidade. Ele tem efeitos nas construções de valores e em outras coisas que a gente está vendo como fenômenos recentes, que eu vou falar aqui um pouquinho. Então, as redes sociais na internet, elas não são exatamente iguais às redes sociais offline. Quando eu estou na internet, o meu ator ele é uma representação de um indivíduo ou de uma instituição, pode ser fake. Tá? É uma representação de alguma coisa. E a grande diferença para mim são os tipos de conexão. Quando eu estou na internet, as minhas conexões não são como aquelas das redes sociais offline, onde a conexão offline ela emerge da interação. Quando eu estou na internet, eu adiciono pessoas. O site de rede social suporta essas conexões de uma maneira que não é possível ser suportado offline. Por isso que as pessoas brincam, eu tenho 400 amigos no Facebook. É óbvio que ninguém tem 400 amigos na vida. Não há tempo suficiente para a gente manter 400 conexões fortes, para a gente interagir com essas pessoas, para a gente criar valor e intimidade com 400 pessoas. Então essa, para mim, é a principal diferença. O fato da gente ter conexões que eu chamo de associativas, que são conexões onde eu adiciono sujeitos, eu adiciono atores na minha rede, é que está gerando efeitos que para mim são tão relevantes hoje. Tá? Estou indo um pouquinho rápido para chegar logo no assunto. E o fato de eu poder adicionar pessoas tem um efeito direto. Não sei se vocês conhecem, mas lá na década de 60, se começaram alguns estudos sobre os famosa ideia dos 6 graus de separação. Que ideia é essa? Entre eu e qualquer outro sujeito no planeta, a gente teria 6 conexões. 5 pessoas, digamos. Eu mais 5 chegamos no cara. Foram feitos vários estudos na década de 60, entre os americanos, testes e tal, que meio que trouxeram essa ideia cada vez mais forte. E se a gente for pensar, faz um pouco de sentido. Sempre que eu falo dos 6 graus de separação, as pessoas ficam, não. Mas faz sentido, sim. Porque a gente se conhece e cada rede ela tem um crescimento exponencial. Como assim? Imaginem que eu tenho 200 amigos. Vocês me conheceram. Oi. Então, vocês agora, a gente tem uma conexão fraca. Vocês estão conectados a mim. E eu estou conectada a outras pessoas que não estão
estão conectadas diretamente a vocês, ok? Vou dar um exemplo. Vocês estão conectados a mim, 1 grau. Eu tenho um colega que é professor, que foi presidente do PT e que é amigo da Dilma. Pronto. Entre vocês e a Dilma tem 1 grau, eu, 2 graus o meu colega, 3 graus. A Dilma conhece Obama, 4 graus. Então, o que significa? As conexões numa rede, elas crescem exponencialmente, dependendo da quantidade de laços que vocês têm. Mas isso seria, digamos, para uma rede normal, onde a gente tem limites na quantidade de pessoas que a gente se conecta. No site de rede social, vocês têm limite, mas é um limite altíssimo. Vocês podem ter 1.000, 2.000, 10.000 conexões se quiserem. Então, esse número, ele se multiplica muito mais, o que significa que vocês estão muito mais conectados do que vocês pensam no Facebook. No Facebook, eu não estou a 6 graus de separação. Então, tem um estudo novo desses caras aqui, que saiu em janeiro desse ano, é um grupo italiano que trabalhou com um grupo do Facebook, que eles analisaram qual é a média de grau de separação das pessoas dentro do Facebook. E eles descobriram que a média é 3,75, 74,8. Ou seja, dentro do Facebook, vocês estão muito mais próximos das pessoas do que em outros espaços. Cada vez que vocês publicam alguma coisa no Facebook, tipo, essa mensagem é apenas para os meus amigos, o Sim Social está super legal. Aí um amigo de vocês vai lá e curte, automaticamente ficou visível para a rede dele. Aí a rede dele, alguém vai lá e comenta, ficou visível para outra rede. Então essas mensagens, apesar de muitas vezes terem a pretensão de serem privadas, elas são públicas, elas se espalham. E elas podem chegar muito mais longe do que a gente pensa. Eu tenho discutido isso aqui com uma ideia do fenômeno da hiperconexão. A gente está hiperconectado. E isso faz com que grupos que normalmente ficariam mais distantes se tornem mais próximos. Quando a gente tem um grupo social, um grupo de amigos, esse grupo costuma ter uma característica básica. Ele é homogêneo, tá? São conexões homófilas, são de pessoas que são parecidas com vocês. Essas pessoas tendem a ficar próximas. Pessoas que estudam coisas parecidas, grupo de cibercultura. Pessoas que têm uma idade parecida. Pessoas que têm um background social mais ou menos parecido. Essas pessoas tendem a estar mais próximas. O que significa que a tendência de vocês encontrarem pessoas que pensam como vocês é muito grande. Vocês devem ter reparado que o Facebook é o reino do caos. Que uma das coisas que mais tem aparecido no Facebook são interações violentas. Discussões acaloradas, pessoas se xingando, memes agressivos. Isso é uma das coisas que a gente está pesquisando agora. Por que isso aparece? Por que a gente tem essa emergência dessa violência? Porque a gente tem grupos heterogêneos que estão muito mais próximos. Pessoas que não pensam da mesma maneira, que estão vendo as interações umas das outras. Porque vocês estão mais colados, vocês estão mais próximos na rede. Isso gera mais conflito. Tá? Mas isso é só para vocês entenderem essa questão. Então, quando a gente está falando de redes sociais online, características que elas têm, são mais complexas, ou seja, são muito maiores, têm mais tipos de conexão diferentes. Tá? Estou citando aqui alguns autores só para guiar, para quem quiser estudar. A gente tem capital social, ou seja, a gente tem tipos diferentes de valores que estão emergindo nessas redes, que vão além daqueles que a gente tem nas redes offline. Por isso que todo mundo está no Facebook, porque os valores que eu tenho acesso no Facebook, que são valores construídos pelo grupo, não são os mesmos que eu tenho na minha rede offline. Eu posso ser mais popular, eu posso ser uma celebridade, né, como o João vai falar um pouquinho com vocês na conferência de encerramento, então eu posso me celebrizar nessas redes. Eu posso ter acesso à popularidade, eu posso virar um cara que não conhece. Então tem valores que normalmente não são muito acessíveis nas redes offline, e que eu tenho mais acesso nas online, por isso eu estou lá. Difundem informações, todo tipo de informação, e são muito mais permanentes. Numa rede offline, o que acontece? Eu tenho um amigo, parei de falar com aquele cara. Você sabe como é que é, né? A gente conhece uma pessoa e a gente tem aquela obrigação de dar oi. Aí a gente vai interagindo, e começa a ter outras obrigações nessa conexão. Eu não só dou oi, mas eu tenho que parar para conversar. Eu tenho que dar carona se a pessoa pede, eu tenho que emprestar dinheiro. Dependendo do nível da conexão, a gente vai tendo, né, expectativas de trocas aí, entre esses sujeitos. Se eu paro de interagir, cortei a conexão, não falo mais com esse cara, essa conexão acaba.
ou ela vai se reduzindo, porque eu não falo mais com a pessoa, até que chega aquele momento complicado na rua que a gente finge que não vê, né? Não sei quem é. Que é para não dar oi, tipo, conheço mais, estás fora da minha rede. Até o momento que a gente realmente corta uma relação, acaba um relacionamento, termina com o namorado, uma coisa assim. Então, as redes não são permanentes. As redes mudam. Você certamente tem alguns amigos da escola, mas não tem mais amigos do jardim de infância, né, que foi a primeira rede de vocês. Vocês vão se formar na faculdade, vão terminar o mestrado, doutorado, vão para outros espaços, vão conhecer outras pessoas e vão perder conexões que vocês tinham aqui. As redes sociais online não passam por esse problema. Tu não precisa acabar com as conexões, elas podem permanecer para todo sempre. E muitas vezes, mesmo pessoas que vocês não falam mais, continuam lá. É meu amigo, não sei nem quem é, mas é meu amigo. Aí aparece aquele momento onde a pessoa faz um comentário no Facebook e vocês olham. Quem é esse cara? Não sei mais. Claro que tem momentos onde a gente corta. Tipo, acabei com meu namorado, deletei ele do Facebook. Né? O fim total do relacionamento contemporâneo é ser bloqueado do Facebook. Então, foi bloqueado do meu Facebook. Aí é o fim mesmo. Radicalizou. Por quê? Porque as redes online, elas têm uma permanência muito maior. Elas duram. Elas não se desgastam, porque o site de rede social é que está mantendo essas relações por vocês. Bem, então a gente está sempre recebendo e difundindo informações por essas relações. E aí entra a coisa que eu queria falar com vocês. E essas conexões, elas estão estabelecendo também conversações. Como assim conversações? A ideia de conversação está trazida para o ciberespaço, não é uma unanimidade, nem todo mundo concorda. Tem muita gente que diz, não, conversação só pode ser oral. Mas eu estou considerando que no ciberespaço a gente tem sim conversações. Eu trouxe aqui um conceito do Marcuski, que é um dos caras que trabalha isso muito bem, né, na análise da conversação, que eu acho que é útil para a gente entender quais são os requisitos e por que a conversação é pensada dessa maneira. Precisa ter interação entre pelo menos dois sujeitos. Falantes, observem o falantes. Ocorrência de pelo menos uma troca. Se eu falar sozinho, não é conversação, alguém tem que responder. Ok? Eu preciso ter essa interação com outro sujeito. Preciso ter uma coordenação, porque não existe conversação se as interações não forem coordenadas, se não tiver uma norma que guia a conversação. Vocês sabem disso. Cada vez que vocês param para falar com alguém, tem todo um ritual. Por exemplo, a gente diz oi, tudo bom. Oi, tudo bom. Não é oi, como você está de verdade. Eu não quero saber como é que tu está. É a abertura da conversação. Tanto que a resposta é oi, tudo bom? Não faz nenhum sentido. Um pergunta se tu está bem e tu pergunta, tu está bem? É um ritual. Serve só para dizer, e aí, está disponível para conversar? E aí entra o assunto. Aí entra aquilo que eu quero falar. Assim como tchau, então tá, tchau, é o ritual de fechamento. Acabou. Não fale mais. Estou me retirando. Isso tudo é normatizado. A gente conhece essas normas porque a gente nasce dentro de um determinado contexto onde a gente aprende como funciona. E conversar é uma coisa extremamente complexa. A gente tem que concordar num contexto. A gente tem que concordar numa linguagem. A gente tem que concordar num sentido, num projeto que essa conversação vai levar a discutir, seja lá o que for. E ela é super complexa porque a conversação não se restringe à linguagem oral. Né? Qualquer coisa que eu faço gera sentido. Então eu posso falar alguma coisa e fazer uma careta, gerei sentido. O gesto gera sentido. A minha aproximação gera sentido. O meu recuo gera sentido. Tudo gera sentido. É extremamente complexo conversar. A gente tem uma identidade temporal. A conversação acontece no momento onde nós estamos interagindo, depois nós estamos mais. E ela tem um centro, tá? Que normalmente é o assunto, é o foco da conversação. Aí vocês vão pensar, e na mediação do computador? Como é que a gente pensa essa conversação? Dá pra gente chegar, né, nesse nível? Bem, eu peguei aqui uma conversa do Plurk, que eu acho que eu até coloquei de exemplo no meu livro, que eu acho bem legal. Porque ela tem várias coisas aí que são diferentes. Tá? Isso é uma conversa, aspas, na internet. Ela não é oral. Ela é oralizada. A internet hoje permite que vocês usem som. Vocês podem falar no Skype, por exemplo. Mas a maior parte das interações ainda é textual. O grande problema é texto não é fala.
A linguagem escrita é completamente diferente da linguagem oral, vocês sabem disso. Ninguém escreve como fala. Ninguém fala como escreve, até porque ia ser estranho se a gente falasse como a gente escreve, né? Porque linguagem escrita é mais, sendo chomskiana, mais atrasada. Ela demora para atualizar, e a linguagem oral, né, ela é muito dinâmica, ela vai sendo alterada o tempo todo, a gente vai construindo coisas novas, ela é mais moderna, é mais evoluída que a escrita. Bem, não tenho som. O que eu faço? Preciso oralizar a escrita. Então, eu crio convenções de como que as coisas funcionam na linguagem escrita. Emoticons, carinhas, todo mundo sabe o que é, mas é uma convenção, foi criada por alguém. E a gente precisa aprender que esse signo tem esse sentido. A gente precisa aprender o que aquele símbolo da carinha significa. Muita gente não sabe. Quando as pessoas começam a usar a internet, elas apanham. O que significa isso? O que é ha? Que isso? Que palavra é essa? O que isso significa? Por que não tem letra maiúscula? Por que não tem, sei lá, pontuação direita? Cada uma das convenções que a gente cria vai acrescentando coisas para oralizar esse tipo de linguagem. Então, aqui a gente tem uma onomatopeia, né? Reparem que toda a linguagem que está colocada aí ela é muito falada. Então, ela é bem híbrida. A gente diz que a linguagem escrita no ciberespaço, né? Vocês têm toda uma linha de teóricos que trabalha isso, Naomi Baron, Susan Herring, enfim, David Crystal, né? Vão trazer essa questão da oralização. E essa oralização ela é convencional e ela tem restrições de grupo. Querem ver um exemplo? Vocês até conseguem imaginar que alguém ri, tá, eu sou mais ou menos, né, da risada. Mas quem é que ri? Ninguém ri. Por que kkkk é risada? Porque a gente convencionou isso. E por que a gente convencionou que é uma risada? Para ser diferente do ruá, ha, he, que os outros fazem. Então, reparem que a linguagem, olha só, já estou criando uma linguagem específica para me diferenciar dos outros, para o meu grupo usar, que é o kkk. Daqui a pouco as pessoas vão estar usando o kkk e eu vou estar falando de outro jeito, vou criar outras convenções. Adolescentes são campeões. Se vocês olharem como que os adolescentes interagem, vocês vão ver que a linguagem híbrida ali é extremamente criativa. As pessoas estão sempre inventando novas convenções para fechar os grupos. Por quê? Porque o grupo se reconhece na linguagem. É que nem gíria. Determinado grupo usa essa gíria. Eu não, porque eu sou diferente. A linguagem na comunicação mediada pelo computador ela é performática. Ela também serve para construir a minha face, para dizer quem eu sou. Enfim. Tenho interação de vários falantes? Tenho. Tenho identidade temporal? Tenho. Tenho interações coordenadas? Tenho. Tem que ter. Tem que ter uma negociação de contexto. Tem uma ocorrência de troca entre os falantes? Também tem. Esse exemplo aqui ele é legal porque ele mostra para vocês que o contexto não é dado. Eu preciso ter essa ferramenta aqui que permite que eu abra o que o sujeito disse para ver o que as pessoas comentaram, para entender que essas interações aqui dizem respeito a esse contexto. Se vocês encontrassem ruá em qualquer lugar, vocês não entenderiam especificamente esse contexto. Então, eu preciso ter mecanismos para recuperar o contexto, porque a identidade temporal ela é alargada. Isso aqui foi feito um dia, as pessoas foram lá e conversaram, mas nada impede que eu entre hoje e continue o papo. Aí eu alargo a identidade temporal da conversação. E aí tem uma característica que eu acho que é importante, que essas conversações nem sempre são síncronas, ocorrem em tempo semelhante ao real. Elas são muitas vezes assíncronas. Elas podem acontecer agora, amanhã, depois de amanhã. Vocês, nesse momento, estão falando no Twitter. Vocês estão criando interações assíncronas. Vocês não sabem quando vai vir uma resposta. Mas pode vir em qualquer momento. Bem, então os sites de rede social, o que eles vão fazer? Eles vão impactar o jeito que a gente conversa também. Eles vão trazer um novo contexto onde a conversação acontece. Que vocês já sabem, mas que talvez vocês não tenham ainda se dado conta. Por exemplo, com quem vocês conversam no Facebook Chat? É com qualquer um? Para quem tu manda mensagem no Facebook?
Quais mensagens tu escolhe comentar? Quais tu curte? E quais tu compartilha? São perguntas, são relevantes, porque são determinadas pela tua visão do processo de interação ali. Curtir é uma coisa meio sem compromisso, assim, ah, tá, eu vi, legal. Comentar já é uma interação que me exige um envolvimento, porque eu preciso escrever alguma coisa, eu preciso dizer algo que faça sentido. Vamos combinar que quando a gente curte uma mensagem, às vezes a gente nem lê o negócio direito. Ah, o fulano disse uma coisa lá no Facebook, curti. Sei lá o que ele disse, mas tô aqui, ó. Não tô ouvindo, mas O comentar já exige envolvimento, exige uma fala, exige que eu pense no que eu vou dizer. O compartilhar, sei lá, pode ter outros sentidos ainda que a gente está criando. Mas não é tudo igual. A gente precisa criar novas convenções. Então a gente precisa pensar também nesses sites de rede social, porque eles trouxeram algumas características, né, que a Dana Boyd, principalmente, coloca como características de um conceito que eu acho fundamental para a gente entender isso, que chama públicos em rede. Ela chama de públicos em rede o fenômeno desse grupo de pessoas mais sites de rede social. E ela diz que tem 4 características aí que são fundamentais. Primeira delas, permanência. Aquilo que é dito no Facebook, uma vez dito, fica lá para sempre. Ah, mas eu deletei. Se alguém deu print screen, se alguém compartilhou, se alguém passou adiante, te ralasse. Não tem deletar. Reparem que isso é uma coisa fundamentalmente diferente da conversação oral. Se eu digo para vocês algo, no momento que eu parei de dizer, a materialidade da fala se foi, acabou. Não ouviu, não ouve mais. Então, se eu digo uma barbaridade, sendo gaúcha, né, se eu ofendo vocês, vocês ficam ofendidos por alguns minutos, mas acabou o negócio. Eu posso esquecer dessa violência. Ficou lá no passado. O que acontece quando essa violência não pode ser esquecida porque ela permanece uma vez publicada? O que acontece quando eu não posso retirar a minha fala porque ela ficou no Facebook? Por isso que eu digo para os meus alunos, cara, vocês têm que pensar muito bem no que vocês publicam no Facebook, vocês publicam no Twitter. Essas coisas depois não dá para retirar. Ah, eu posso apagar, mas sempre tem um espírito de porco para dar um print screen e passar adiante. Então não tem, é que nem o jornalismo. O pessoal do jornalismo fica enlouquecido, porque aí erra. Escrevi uma asneira no Facebook, ralou. Escreveu uma bobagem no Twitter, ralou. Tem o que fazer. Alguém já deu print screen e já espalhou pela internet. Não adianta. Ah, eu vou apagar e fazer de conta que ninguém viu. Não existe. Uma vez publicado, tá no ar. É do povo, é de todos. As interações são buscáveis. Eu posso buscar coisas que foram ditas no passado. Elas são replicáveis. Eu posso replicar com uma fidelidade absoluta aquilo que vocês estão dizendo. Eu posso compartilhar uma fala de vocês. Eu posso retweetar algo que vocês disseram. E, principalmente, e aqui eu acho que entra uma questão fundamental, eu tenho audiências invisíveis. Quem são as audiências invisíveis? São pessoas que eu imagino que estão recebendo a minha mensagem. Então, quando eu escrevo algo no Facebook, eu estou escrevendo para alguém que eu imagino mais ou menos quem seja, quem é a audiência que está recebendo. Lembra que eu falei para vocês da hiperconexão, um pouquinho atrás? A audiência imaginada não é a que eu imagino. Ela vai muito além do que eu penso. Então, agora é época de eleições, né? Está sendo o máximo olhar as interações no Facebook. Aí uma pessoa vai lá e fala um negócio que ela está meio revoltada e tal, mas que ela acha que são os amigos dela que vão ver. E ela acha que as interações ali não vão ser agressivas com ela. Porque os amigos vão entender o desabafo. E aí tem um sujeito lá, que não é teu amigo, mas que é amigo de um amigo, que vai lá e desculacha. Aí as pessoas ficam, oh, que horror, o que está acontecendo no Facebook? Porque vocês estão hiperconectados. A audiência invisível não é aquela que vocês estão pensando. Tem muito mais gente olhando aquela performance. E a gente não tem muito bem essa noção. Porque a gente imagina a audiência. Então eu acho que aí tem 4 elementos que a gente precisa pensar muito fortemente como que as interações estão acontecendo nesse espaço. Porque essas características é que vão gerar o fenômeno que eu chamo de conversação em rede. Por que eu estou chamando de conversação em rede? Porque essa conversação, ela está além de nós. Eu digo e ela continua existindo, mesmo que eu não esteja mais aqui dizendo.
E ela pode ser recuperada por qualquer um de vocês a qualquer momento, inclusive pelas pessoas que não estão participando nesse momento dessa fala. Esse aqui é um exemplo, tá? Esse é um gráfico que eu fiz das interações a respeito da usina de Belo Monte. Todas as bolinhas verdes, azuis, são as bolinhas que estavam inspiradas pelo movimento Gota d'Água, por isso que eu botei azul, e que traziam opiniões contrárias à usina de Belo Monte. Tá? Todas as bolinhas vermelhas vieram daquele vídeo dos alunos da USP, né, que criticava o vídeo do Gota d'Água, e que eram favoráveis à instalação da usina de Belo Monte. Olhem como esses sujeitos estão super conectados, estão super próximos. Mesmo que eu não quisesse no Twitter, eu tinha que ver o outro, aquele que pensava diferente de mim, porque essa mensagem chegava para mim. Mesmo que eu não quisesse saber o que os caras que eram a favor da usina estavam pensando, o que as pessoas que eram contra estavam pensando. Não tinha essa escolha. Essa mensagem chega. E ela se reproduz, e ela vai adiante. Daqui um pouco a mídia, que são as bolinhas cinzas e pretas, começa a reproduzir essas informações. E aquele tweet de vocês vai embora. Aquela mensagem que vocês publicaram no Facebook vai embora. Tu desconecta, volta no outro dia e tem um monstro lá. As pessoas durante a noite falaram horrores de coisa, brigaram, fizeram pazes, voltaram, tudo no teu comentário. E aí tu fica, nossa, quantas coisas aconteceram. Porque a conversação continua, contigo mesmo que tu esteja ali presente. E essas conversações, porque elas têm marcações contextuais, por exemplo, a usina de Belo Monte era hashtag Belo Monte, permitem que mesmo sujeitos que não estão, possam entrar na conversação. Possam se manifestar a qualquer momento. E aí vocês vão ter conversações que são de centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo, sobre o mesmo contexto, que são recuperáveis no stream ali do Facebook, ou quando eu clico na hashtag, e que eu posso interagir em cima delas. São conversações, então, que são mantidas pela rede. E que são feitas pelas pessoas que estão em rede. E por que eu acho que essa é a questão que é nova e que a gente precisa pensar? Antes disso, vou falar das características. Tá? Então, eu tenho um ambiente que é diferenciado, são sites de rede social. Eu tenho migração e multimodalidade. O que eu quero dizer com migração? Vocês falam no Twitter e a conversação migra para o Facebook. E as pessoas continuam entendendo o contexto daquela conversação. Agora, a gente teve um caso bem interessante, não sei se vocês estão acompanhando, mas do julgamento do STF, né, do mensalão. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. E eu sempre falo isso quando eu vou dar palestras e tal, porque eu fui aluna de Direito. E na minha época, não tinha internet, era uma coisa que pouquíssima gente usava. Né? Cara, vocês acham que quem sabia quem eram os ministros do STF? Ler voto de ministro do STF era uma coisa assim, ó. Lá na biblioteca, aquela coisa chata, um voto de 50 páginas, ninguém queria ler. Ninguém sabia nada. Hoje eu fico impressionada quando eu chego numa ferramenta que nem o Twitter, e eu estou vendo as pessoas discutirem o que o Joaquim Barbosa está dizendo, o voto chato que o Lewandowski está fazendo, o jeito que não sei quem está vestido, olha lá, o ministro tal está quase dormindo. E eu acho uma coisa absurdamente impressionante que a sociedade hoje discuta o STF. Porque eu estava nesse momento onde nem o estudante de Direito discutia isso. E as pessoas ficam reclamando dos votos. E as pessoas ficam comentando o que está sendo dito. E várias pessoas, não são todos. Mas o fato de ter essa esfera onde eu posso comentar, eu posso criar essas conversações, tem efeitos. Tem efeitos. O próprio STF está lá no Twitter. O próprio STF está tweetando o que os ministros estão dizendo. E essas conversações, elas têm efeito na mídia, elas têm efeito no próprio STF. No jeito que as pessoas estão se posicionando. Bom, então, essa conversação, o que ela faz? Ela migra e ela é multimodal. O que é multimodal? Ela tem vários modos. Daqui a pouco ela vai para o modo oral. Estou falando com alguém no Skype sobre o julgamento. Aí eu volto para o escrito. Continuo falando com a mesma pessoa no Facebook Chat. Aí eu mando uma mensagem no meu Facebook e a pessoa responde. Então, eu vou usando, né, vários modos e vai migrando entre as várias ferramentas. Eu tenho essa escrita que é oralizada, né, que eu já falei para vocês. Eu tenho uma representação da presença,
que é o meu perfil, né, que está interagindo. Eu tenho uma unidade temporal que é absolutamente elástica, ela não tem início nem fim. A qualquer momento a conversação pode ser recuperada. E eu tenho a presença desses públicos em rede, com essas audiências que eu não sei nem quem são. E isso tem efeito, tá? Isso faz com que informações circulem mais rápido, isso faz com que as pessoas sejam obrigadas a tomar posicionamento mesmo quando elas não querem. Vou contar para vocês um caso legal. Lá em Pelotas a gente teve, óbvio, todo mundo teve eleições, né, municipais. E tinha um candidato do PSOL que era um cara desconhecido. Então começou a eleição, o PSOL nem ia no estado. Ninguém sabia do PSOL. Anda a eleição, pesquisas, cara do PSOL nem aparecia quase, né? 0 tantos % lá. Acontecem alguns debates na televisão, alguns debates em alguns lugares, e o sujeito do PSOL começa a chamar a atenção. O PSOL é um partido que hoje ele congrega uma esquerda que é dissidente, especialmente do PT, né? Por N questões, tem muita gente que migrou ali para essa ideologia, né? Para esse partido, pela ideologia, que é o PSOL. Bem, então, tinha o candidato PT, que estava super bem nas pesquisas, e tinha esse candidato PSOL. Aí ele participou de alguns debates e tal, e as pessoas começaram a se manifestar a favor dele no Facebook. A gente tem um projeto, que é monitor das eleições, que a gente está monitorando as eleições. Então a gente tem esses dados, a gente está observando como que as pessoas interagem no Facebook, no Twitter, e como que isso pode, talvez, ter efeito no voto. E o que a gente observou? Quanto mais as pessoas começavam a falar do cara do PSOL, mais gente falava do cara do PSOL. Por quê? Porque eis que eu estava lá na minha, sei lá, eu era uma pessoa que achava o PSOL legal e tal, pô, mas 0,2%, não vou votar nesse cara, né? Não tem nem chance. Não dá. Aí eis que, de repente, pessoas que eu conheço começaram, porque eu vou votar no cara do PSOL, porque ele é o único que tem ido. Ué, começa a aparecer como opção. E quanto mais gente falava, vésperas da eleição, as pessoas começaram a mudar seus avatares por um avatar que foi construído, que o cara tem um layout, né, de barba e cabelo, que é super característico. Ele meio que parece um Playmobil, assim, mas é legal. E as pessoas começaram a usar o layout de barba e cabelo dele para indicar a intenção de voto. E 3 dias antes das eleições, até a última pesquisa, que se eu não me engano é 3 semanas antes das eleições, o cara do PSOL estava lá embaixo. Ele terminou as eleições em 3º lugar, com a votação mais expressiva que o PSOL recebeu em toda a história, lá na cidade. E acho que, inclusive, no Rio Grande do Sul, foi diferenciado, tá, a eleição que ele recebeu. Tudo. Por que as pessoas chegaram na hora H e resolveram votar no cara do PSOL? Que movimento é esse? Não é uma coisa que há uma determinação. Claro que tem um contexto, ele participou bem dos debates, mas sem outro contexto. A nossa vida ela é muito influenciada pelas pessoas que estão ao nosso redor. Vocês sabem disso. A nossa decisão de compra, vou comprar um computador. Eu decido por quê? Ah, não, porque eu sou um sujeito, indivíduo, que eu penso sozinho. Claro que não. Meus amigos têm uma extrema determinação em cima disso. Eu vou ouvir o meu amigo que sabe de computador. Vou lá perguntar para ele, fulano, qual computador é quente eu comprar? A recomendação dele vai ter peso. Quando vários amigos meus compram a marca A e não a marca B, faz com que eu pense em comprar a marca A também. Nós não somos indivíduos desconectados. As ações dos outros nos influenciam. E essa ação fundamental no site de rede social, emergente, de pessoas que apoiavam, ele começou a gerar mais gente falando. E no dia da eleição tem um resultado fundamental nas urnas. Não é só das pessoas falando, tá bem? Não é só disso. Mas tem todo um contexto onde o site de rede social foi uma ferramenta que ajudou as pessoas também a decidirem o seu voto. Então vocês têm essa circulação de informação que é muito rápida e que tem efeitos na sociedade. E dessas conversações. E são essas conversações, eu não gosto desse termo mídia social, realmente não gosto. Porque tudo é mídia social. Qual é a mídia que não é social? Não faz sentido pensar. Mas eu entendo a ideia que é esse suporte mais essas conversações que acontecem em cima, que vai constituir esse espaço onde a gente tem todas essas características de movimentos que estão emergindo, como o Veta Dilma, que tem efeito também, gente. Tem efeito, gera pressão. As pessoas dizem, revolução de sofá não tem efeito. Tem efeito. Tem efeito porque, de uma certa forma, ela representa algum espaço de opinião pública. Isso volta. Isso chega.
nos sujeitos. Então, vocês têm o movimento Veta Dilma, por exemplo, que teve, né, alguns efeitos bem interessantes. E vocês têm também questões que são emergentes nessas conversações e nesses efeitos, como a questão da privacidade. A conversação em rede não deixa espaço para a privacidade. As coisas são públicas, muito mais públicas. Os rastros são deixados ali por essas conversações e permanecem. Vocês têm rastros. Vocês têm um excesso de informação que prejudica também essa questão do que é relevante. Hoje, vocês têm tanta informação no Facebook, porque vocês têm 400, 500, 1000 amigos, que vocês nem conseguem mais ver o que é importante. Por isso que o Facebook fica tentando organizar, né? Top histórias. Que é para vocês verem, ó, só o que os amigos estão comentando. Aí a gente fica indignado, que a gente quer ver as outras coisas, o Facebook não mostra. Ele está tentando filtrar para criar valor, porque muita informação é ruim. As pessoas deixam de interagir quando eu tenho acesso. Eu preciso ter filtragem dessas informações, então eu começo a reduzir a minha atenção para determinados sujeitos que filtram essa informação melhor. Eu tenho o efeito da exposição digital online, que pode ser dramático. Tem gente que é crucificada por uma interação, tem gente que saiu do Facebook, e as pessoas xingaram por causa de um comentário. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse negócio de como as pessoas compartilhavam e comentavam, e as pessoas têm medo de comentar hoje no Facebook. Elas tomam muito cuidado, porque elas têm medo do efeito. Então é muito mais fácil curtir, porque ninguém vai te crucificar porque tu curtiu. Mas se tu comentar e teu comentário for mal interpretado, tu estás ralado. As pessoas vão te destruir. Então é complicada essa questão, porque as pessoas estão sofrendo o efeito desses rastros e dessa exposição. Bem, e esses rastros, eles são mapeáveis. Isso aqui eu mapeei, também foi um jogo de futebol. Um clássico da minha cidade. Por que eu escolho esses casos pequenos? Porque eles são mais fáceis de mapear, tá? Quanto maior o caso, mais difícil é. E aí vocês têm aqui os sujeitos, né, vermelhinhos e amarelinhos são torcedores de um time, e os azuizinhos são torcedores de outro. Vocês veem que existe um claro buraco no meio. Essas pessoas aqui não estão muito conectadas. Elas estão conectadas entre si, mas não estão muito conectadas entre elas. E essas interações, então, elas são mapeáveis. A conversação em rede permite que eu mapeie essas coisas. E esses mapeamentos vão gerar uma série de outros efeitos também, como novas esferas de opinião pública. Por que a gente está interessado nisso? Porque como é que a Globo hoje está sabendo que a novela a Carminha foi um sucesso? Porque ela está ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Porque ela está vendo que existe um efeito na sociedade, porque ela está recebendo isso de volta também através da internet. E eu diria que principalmente através da internet, porque esse efeito é muito mais instantâneo. Eu fiz o meu capítulo e eu estou vendo que as pessoas estão comentando ali na hora que estava passando o oi, 157, que é a hashtag que as pessoas usam no Twitter para comentar o capítulo da novela. E eu tenho esferas de opinião também com relação à atuação dos ministros no STF. Vocês já viram 500 mil memes falando que o Joaquim Barbosa é o ídolo da sociedade, e tem os outros ministros que são os que ninguém gosta porque votaram contra, ou coisa assim. Isso tem efeito, gente. Isso tem efeito, esses nomes se tornam conhecidos. As pessoas lembram disso porque esses rastros não desaparecem. Eu posso recuperar isso quando eu procurar pelo nome do sujeito. Eu tenho estruturas de colaboração que podem emergir daí. Por exemplo, uma cobertura online emergente, que não foi combinada. As pessoas começam a comentar um evento que elas estão a fim de colaborar com outros que não estão vendo. Tem estruturas de colaboração. Eu tenho monitoramento de percepção, que é o que a publicidade está fazendo direto hoje com monitoramento de mídia social. Eu estou monitorando como que as pessoas percebem uma marca, como que as pessoas percebem uma ideia, como que as pessoas percebem um candidato, como que as pessoas percebem as coisas que estão acontecendo na sociedade hoje. E como que elas estão se posicionando a esse respeito. Eu tenho uma emergência de ações coletivas em cima dessas conversações. E tudo isso eu estou fazendo com essa ideia do que as pessoas estão dizendo, quem fala com quem, sobre o quê. Então, essas conversações, elas dão uma outra dimensão, eu acho, porque é o processo de comunicação na contemporaneidade. Eu acho que principalmente no Brasil, porque no Brasil a gente está vendo esses efeitos, porque as pessoas estão usando loucamente essas ferramentas. Elas têm uma penetração muito grande no Brasil. E aí vocês vão me dizer, mas é só a classe AB. Não, não é. Não é mesmo. Vocês têm penetração em todas as classes sociais.
A questão é que a gente continua com os chamados digital divides, né? A gente não quer estar onde estão os diferentes. Aí as pessoas vão lá dizer, não, eu saí do Orkut porque o Orkut ficou chinelo. O que elas querem dizer com isso? Que pessoas que eu não acho legais estão lá. Mas aí as pessoas vêm me dizer assim, não, porque o brasileiro não é preconceituoso. E não existe preconceito no Brasil. Nós somos um povo camarada, amigo, o homem cordial. Olhem os memes do Facebook e me digam se nós não somos um povo misógino, preconceituoso, que reproduz os discursos de violência. Gente, os memes do Facebook são extremamente agressivos. Tem memes que falam das mulheres, as pessoas dizem, politicamente correto, mas a gente está reproduzindo um discurso. E tem efeito. É um discurso que vai dizer que a mulher só fica, as mulheres só falam e não agem. As mulheres ficam mimimizando nos relacionamentos, os homens, coitados, têm que aguentar. Isso é reprodução de estereótipo. Isso fere. Isso silencia o outro. E os memes a gente reproduz, né? Que divertido, haha. Se tu não gosta é porque tu não tem senso de humor. O humor é perigoso, porque ele traveste essas conversações de uma maneira onde o ofendido, o agredido, ele não tem defesa. Porque se ele se defender, ele não tem senso de humor, ele é péssimo, ele não entende, é uma brincadeira. E isso é extremamente agressivo. Essa forma que a gente está reproduzindo nessas conversações, os estereótipos, os preconceitos e as mazelas da sociedade, são formas muito evidentes de violência. Que a gente, isso é uma coisa que eu estou fugindo um pouquinho do assunto, porque o meu grupo é muito interessado nisso agora. Nessa propagação da violência, porque a gente começou esse estudo com os memes, são extremamente violentos, e as pessoas curtem, compartilham e ficam passando adiante. E tem umas coisas fantásticas, assim, que são extremamente agressivas, e mesmo o ofendido, as pessoas que são ofendidas por aquele meme passam adiante, porque é engraçadinho. Só para citar o exemplo, tiveram vários memes com relação às piriguetes. Quem é a piriguete? É uma mulher que não sou eu, dizem as mulheres que repassam esse meme. Como não é tu? Não, mas é uma mulher que ela é diferente de mim. Todas as mulheres diziam isso e passavam o negócio adiante. E era uma coisa bem pesada. E aí eu fico me perguntando, quantos desses preconceitos a gente reproduz e como que essas conversações estão desvelando eles? Enfim, tudo isso são ideias para a gente pensar, tá? Eu andei meio rápido aqui para não ocupar demais o tempo e dar a oportunidade para a gente também fazer uma discussão. Desculpem se eu talvez não tenha sido tão teórica quanto vocês esperavam, mas eu tendo a trazer as coisas muito para a prática. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que não der para discutir aí, meu e-mail. Obrigada. Bom, gente, nós vamos disponibilizar aí entre 20 e 30 minutos para discutir com a Raquel, aproveitar essa oportunidade. E aí a gente abre o espaço para as perguntas de vocês, né, da plateia. Como nós temos uma transmissão online acontecendo, eu vou pedir realmente que quem for fazer a pergunta, que venha aqui à frente, para que a gente possa compartilhar as perguntas com quem estiver nos assistindo aí através da transmissão. Então, está aberta a pergunta, mas é importante que vocês venham até aqui, para que a gente possa... Ok, já tem uma aqui. E de preferência que a pergunta seja já preparada, mais curtinha, para facilitar o processo. Bom dia, Raquel. Eu gostei muito do que você explanou, mas eu acho que você não abordou muito a questão da sociedade de controle dentro do Facebook, que é uma coisa que as pessoas não levam muito a sério. Eu gostaria que você explicasse se há algum tipo de estudo envolvendo isso, que é uma coisa muito mais grave do que, eu acho assim, você está mapeando uma coisa muito, muito nova, mas a sociedade de controle está atrás disso tudo. Então, eu queria que você esboçasse um pouco, explicasse, e se há alguma linha de pesquisa para isso, dentro lá em Pelotas, onde você trabalha. Obrigada. A gente vai fazer em bloco de 3 perguntas, e aí a gente dá um tempo para a Raquel responder. Mais alguém? Mais alguém quer vir? Não? Eu tenho uma, então. Na verdade, várias questões que você traz, Raquel,
elas remetem aos trabalhos da gente, do JITS, do grupo de pesquisa, enfim, tem uma relação direta, óbvio. Mas, particularmente, tem algumas questões que me inquietam, e, inclusive, o artigo que a gente escreveu para o Sim Social, eu, o professor José Carlos e o Rodrigo, eles discutem o conceito de privacidade e de autorrevelação, ou self-disclosure, a partir do Network Publics, da Dana Boyd, que você trouxe aí. Foi uma coincidência muito feliz para a gente. E aí, assim, tem uma questão que sempre me inquieta, que você traz, que é a questão da privacidade. E teve um momento na sua fala que você disse assim, a privacidade nos sites de redes sociais, ela não existe. E como isso me interessa e nos interessa demais, eu fico sempre pensando assim, será que de fato a privacidade não existe, ou a gente está, nesse momento, a partir das tecnologias digitais, dessas novas ambiências, passando por uma reconfiguração, né, do conceito de privacidade? Ou do que as pessoas entendem como privacidade. É isso. Mais alguém? Bom dia a todos, bom dia, Raquel. Eu sou o Danilo. Você falou muito de redes sociais, mas eu vou trazer um pouquinho também da mídia tradicional, no caso da televisão, quando você citou o exemplo do caso das pessoas acompanharem nas redes o julgamento do Mensalão. Mas, assim, a gente percebe que essa ressonância toda nas redes sociais se deve principalmente, né, a, digamos assim, uma democratização maior das transmissões na TV, de ser um canal público lá transmitindo 24 horas, as pessoas acompanham por lá e levam isso para as redes sociais. Comentar um pouco essa relação de retroalimentação. Agora tá. Ok, privacidade, sociedade de controle e a questão da televisão. Começando pela questão da sociedade de controle, eu imagino que seja, a pergunta seja a partir de um foco Foucaultiano. Cara, eu acho que a sociedade de controle, ela é visível, mas eu não sei exatamente se a gente pode pensar essa sociedade de controle como absoluta, como já se pensou em determinados momentos. Porque eu acho que tem muito ruído. Eu acho que as pessoas não... A ideia que a gente tinha de ter um vigia, pelo qual a gente modularia o nosso comportamento, ela me parece que não está mais tão evidente. Por quê? Porque as pessoas não modulam o seu comportamento. Porque as pessoas dizem coisas que elas não diriam para os amigos. Elas não diriam num salão cheio de gente. Por que elas vão para o Twitter e para o Facebook e dizem? Elas não, essa modulação da presença do vigia, me parece que, em última análise, seria pela presença do Estado. A minha linha de pensamento é a seguinte, ok? Eu sou um pouco robesiana nesse sentido. O Estado é o controle. A gente delega ao Estado a função de controlar. Como a gente não vê o Estado presente nas redes sociais, nos sites de rede social, porque a gente tem essa ideia de que o Estado não tem efeitos, as normas do Estado não têm efeitos na internet, as pessoas parecem perder os limites, digamos assim, e fazer comentários que jamais fariam em público. E eu fico me perguntando, eu acho uma questão fundamental, por que diabos alguém que nunca diria isso em público, diria talvez para uma quantidade de amigos muito restrita, vai no Twitter e fala uma barbaridade dessa? Por quê? O que faz o sujeito ter esse posicionamento? Para mim, é porque ele não está vendo o controle, ele se acha livre. Ele acha que ali ele pode dizer o que ele quiser sem sofrer um efeito, sem sofrer uma sanção. E eu tenho aí a impressão, tá? Eu não estou estudando isso, que as pessoas se comportam dessa maneira porque elas não percebem esse poder de sanção do Estado. Bem, dito isso, eu acho que as pessoas também não percebem o poder de sanção da sociedade. Elas, não estão nem aí. É o indivíduo que vale, é o que eu penso que vale, os outros que se ralem, quem se ofendeu morre, porque eu não estou nem aí. É literalmente assim que as pessoas me falam nas entrevistas por que elas dizem as coisas. E eu me pergunto, porque eu tinha uma visão muito positiva, tá, das tecnologias alguns anos atrás. Hoje eu já tenho uma visão muito mais negativa, talvez porque eu esteja nesse negócio desse estudo da violência que a gente está bem preocupado, porque é uma coisa que tem efeitos dramáticos. E a geração de vocês não está vendo esses efeitos. São os filhos de vocês que vão ver esses efeitos.
que vão ter uma existência narrada nas tecnologias e, inclusive, vão sofrer essas violências que vão ficar para sempre narradas. Então, eu não sei. Eu acho que sim, tem um pouco dessa questão do Estado estar querendo entrar e aí ter uma limitação daquilo que é dito, mas eu acho que ainda é muito anárquico e eu acho que as pessoas veem como anárquico e se posicionam como se fosse anárquico, inclusive sem bom senso e sem nenhum tipo de restrição das opiniões que são colocadas. Então, eu não sei, dá para pensar outras coisas, tá? Mas a gente não está focando isso nesse momento no meu estudo. Na questão da privacidade, o que eu acho? A privacidade é uma ilusão, não existe privacidade. O Facebook ele constrói uma ideia de privacidade, porque se ele não construísse essa ideia de privacidade, ninguém usaria. A sociedade brasileira adotou ferramentas como essas, pensando que legal estar público. A preocupação com a privacidade no Brasil é uma coisa recente. A Fernanda vem falando dessas questões do monitoramento, dessas questões da privacidade há muito tempo, e eu só vejo isso repercutir efetivamente nas pessoas nos últimos anos. Ninguém se preocupava com quem fosse ver minhas fotos, porque as pessoas diziam, ninguém vai entrar no meu Orkut. Agora no Facebook eu já vejo essa preocupação muito mais presente. As pessoas já começam a setar os itens de falar só para os amigos, de não quero que isso seja público, mas é ilusão, porque é público. Por isso que se chama publicar. Se eu coloco alguma coisa no Facebook que é para ser só para os meus amigos, e os meus amigos reproduzem, deixou de ser público. Recentemente teve uma jornalista da Folha, né, que fez um comentário privado no Facebook, a pessoa deu um print, largou na rede e ela foi demitida. Não tem privacidade. Não existe essa dimensão do aquilo que só é dito no íntimo. É que nem segredo. Falou para o Twitter, falou para o Facebook, está ralado já. Agora, eu acho que essa reflexão sobre a privacidade, ela leva, o fato das pessoas começarem a se preocupar com isso, leva a percepção de outras dimensões do conceito. E aí sim, eu acho que a gente começa a reconfigurar essa ideia. Mas é uma privacidade que, eu acho assim, a gente tem um movimento extremo da publicização. Né? Eu brinco com o pessoal, todo mundo, né, vocês, a geração de vocês, certo, todos tiveram aquelas fotos. As fotos da vergonha, que os nossos pais tiraram quando a gente era bem pequenininho, assim, tipo, primeira vez no pinico, deitado pelado de bundão para cima, no tapete, aquelas fotos clássicas que a gente tem horror. Vestido no carnaval de alguma coisa ridícula. O que a gente fazia antes? A gente pegava essas fotos e escondia no álbum, lá onde ninguém ia pegar, tirava aquele álbum lá e dava chá de sumiço nele. Vocês já pensaram nas crianças que estão nascendo hoje, que têm todas essas fotos publicadas e que jamais vão ter a chance de dizer, esconde isso? É uma outra existência. A ideia da privacidade, eu acho que ela vai ainda se reconfigurar. Eu não sei se ela já está sendo reconfigurada, porque eu acho que a gente ainda não está atinando muito bem o efeito que isso vai ter a longo prazo. Muitos de vocês já devem ter passado por isso. Criaram um blog, criaram um fotolog que vocês não gostam mais, que tinham umas ideias que vocês já não concordam, mas vocês perderam a senha. Está para sempre na internet. Eu participei de um painel com um delegado de polícia, lá no Rio Grande do Sul, muito legal. O cara falando que ele tinha um blog separatista, cara. Tem noção, um blog separatista? Tipo, foi fazer concurso. Hoje, os caras pesquisam para vocês. Antes, não. Pesquisava pelo nome do cara, achava o blog separatista, estava fora. Uma coisa que era da adolescente, entendeu? Eu sou revoltado com a sociedade. O que eu posso fazer de revoltado? Já sei, vou fazer um blog separatista. Vai te perseguir pro resto da vida. Perdeu a senha, tá ralado. Então, eu acho complicado isso. Eu acho que a gente começa a pensar, assim, em novos efeitos de privacidade, em novas formas de privacidade, mas eu acho que as coisas ainda estão indo muito para o público e pouco para o privado. Tem uns alunos meus que diziam assim, tu quer privacidade, não faz perfil nas redes sociais. Eu acho que eles têm razão. Eu acho que já é uma exposição do não público. A última pergunta, a pergunta da TV. Com certeza é um efeito também dessa publicização, mas, por exemplo, o canal da TV Justiça existe há anos. E ainda assim, as pessoas não assistiam. Porque a imagem era ruim, era chata, a gente via um pouquinho. Mas eu acho que hoje ele tem uma importância muito mais fundamental, porque está na agenda das discussões da sociedade, os votos do STF, o aborto de anencéfalos, quem é o ministro que foi indicado por quem. Isso está ficando na agenda. Claro que tem, eu acho que o fundamento disso é sim, porque essas coisas estão sendo transmitidas pela televisão. Mas mais do que isso, porque essa televisão também está online.
Então, eu posso botar ali, estar escutando o que está acontecendo no julgamento e ficar comentando no Twitter enquanto eu estou trabalhando. Então, é uma coisa muito mais, eu acho, contextual, mas que, obviamente, é também resultado do fato dessas coisas estarem acessíveis, né, gente? Não dá para dizer que não é, claro que é. Principalmente, por que eu posso discutir o julgamento? Porque eu posso assistir ele. E hoje eu posso assistir ele não só pela TV, eu posso assistir ele pela própria transmissão online que o Twitter está fazendo do STF, e que tem outras... Daqui a um pouco vai ter ministro tweetando durante o julgamento, não me surpreenderei. Mas eu acho que todas essas participações estimulam a participação das pessoas. E aí é que a conversação emerge. Qual é o legal? O legal é assistir sozinho a novela? O legal é assistir sozinho o STF? Não, o legal é poder discutir com os outros o que está acontecendo. Então, eu acho que aí tu começa a ter uma importância redobrada dessas coisas que, por serem mais públicas, também trazem mais atenção das pessoas. Então, eu acho que sim, tu tem razão, mas eu acho que tem uma outra dimensão que está acontecendo agora que dobra a importância desses elementos estarem públicos, estarem sendo transmitidos e as pessoas terem acesso. Porque pensa assim, ó, a TV Senado, por exemplo, nem sempre o acesso era bom, entendeu? Nem sempre dava para ver direito. Agora, ela transmite pela TV e eu posso assistir também pela internet. Então, eu consigo ver as duas coisas. E, de repente, em espaços onde essa transmissão não era muito boa, onde eu não tinha esse acesso, eu consigo ver um pouco melhor. Então, eu acho que também potencializa esse fato. Não, tem que ser aqui por causa da transmissão. Mas, assim, essa construção da agenda pública, na minha opinião, ela se dá muito mais fortemente via jornalismo, nos canais abertos, que replicam lá as imagens da transmissão do tribunal e tudo mais. Eu acho que isso tem uma força maior. É um contexto, quer dizer, tudo é um contexto que está interligado, redes sociais, TV tradicional. Mas, assim, a TV no Brasil, ela ainda é a grande formadora da opinião pública, principalmente nas classes que não têm acesso diretamente às redes sociais e não está ali conectado o tempo inteiro. É muito mais nesse sentido. É como se o poder, na minha visão, você coloca que essa força maior estivesse nas redes sociais, quando eu percebo que essa força maior ela se dá via TV, né? Da construção da opinião pública. Eu acho assim, claro que tem pessoas que têm um capital social forte, alto, que vai lá no Twitter e faz um comentário. Imagine a Camila Pitanga pedindo a Dilma, veta a Dilma. Isso tem uma repercussão, claro. E novamente retorna para a TV, às vezes via uma pauta, se transforma numa pauta do jornalismo, mas assim, eu ainda percebo essa relação com a força maior ainda na mídia tradicional. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, que a mídia tradicional tem força, mas eu já não sei até que ponto. Eu acho que sim, tem, mas eu acho que não é a mesma força que a gente imagina que ela tem. Por exemplo, esse caso desse candidato que eu te falei lá de Pelotas, não tem relação com a transmissão do debate? Óbvio que tem, ali está a semente. Mas nunca antes um debate conseguiu ter esse tipo de efeito. E a participação dele não foi uma coisa que tu olhava e dizia, é esse meu candidato. Foi. Teve uma participação legal. Mas eu acho que tu tem aí outras dimensões aonde tu está construindo um efeito para essa transmissão que não é só da transmissão, que não é unicamente ali na mídia de massa. Eu acho que a gente começa a ter fluxos que são um pouco divergentes. Eu acho que eu vou um pouco por aí. Mais alguém? Já tem um. Vários. Aqui. Oi, bom dia a todos, bom dia, Raquel. Trouxe minha colinha aqui. Só assim, aproveitando já o gancho da mídia tradicional, é mais um comentário, e é mais ou menos isso que eu estou pesquisando também. Queria que você abordasse isso. Acho que os senadores, por exemplo, têm usado muito o Twitter, né? Quase todos eles têm, muitas vezes a assessoria que utiliza. Mas na última votação de cassação de Demóstenes, a gente percebeu que cerca de 15 ou 20 declararam o voto via Twitter. Acho que muitas vezes acontecia dos jornais, da TV, perguntar o voto e o senador se resguardar no direito de que o voto era secreto. Aí queria que você comentasse isso. Talvez essa modificação, essa interferência da rede social, esteja colaborando um pouco com isso, dessa pressão um pouco maior, constante, do usuário, do cidadão, do eleitor, principalmente, na prática legislativa. Mais uma vez.
Não, na verdade, eu só queria... eu faço um estudo que, na verdade, é na área de comunicação corporativa e gestão de crises. Então, sobre o que o colega falou, eu, em 3.000 posts pesquisados durante uma crise que a gente teve lá em São Paulo, no Parque de Diversões Play Center, a grande maioria, eu estou fechando ainda essa parte, porque eu venho do estudo das crises para o estudo das crises nas mídias sociais, mas, com certeza, eu posso até compartilhar num futuro breve com vocês esse número. A maioria vinha dos veículos de comunicação. Então, assim, muito retweet de rádio, porque o estudo é com o Twitter, né? Retweet de rádio, imagens de TV no Migre, então, muita coisa. Eu fiquei realmente alarmada, só porque é um dado mesmo que eu constatei. Mas, em compensação, também, por um outro lado, a gente tem a questão da memória. Só foi possível o resgate de episódios de crise anteriores ou de coisas que completavam esse raciocínio sobre a percepção da imagem daquela organização, porque a gente tem também as mídias sociais para fazer esse resgate. Então, eu acho que é só isso que eu queria colocar. Bom dia. Raquel, você me passou uma imagem quando falava da rede de ser, deixa eu tentar lembrar algumas coisas, em que a linguagem é performática, em que há a obrigação de se posicionar, mas que se posicionar pode ser muito perigoso, que a rede é muito ampla, é muito heterogênea, e fala que a gente é muito influenciado, é bastante produto da rede que a gente está. Que tipo de sujeito você acha que surge de uma rede como essa? Ou você imagina que possa vir a surgir de uma rede como essa? Obrigado. Raquel, parabéns pelas suas colocações, o seu mapeamento. Eu queria lhe perguntar o seguinte: me parece extremamente importante fazer uma relação entre o conceito, embora antigo, né, de sociedade de controle, de Deleuze, com o panóptico de Foucault, e toda essa crítica que vem agora a respeito do controle, que não é o controle do Estado, não é o Big Brother, né, de George Orwell, é muito mais o controle de Mark Zuckerberg, né, que tem, quer dizer, para fazer o IPO do Facebook, né, espera chegar a quase 1 bilhão de pessoas, e admite que vale 100 bilhões de dólares. Então, assim, quando se fala de controle, é que a gente tem autores como Andrew King, o Jaron Lanier, né, que estão numa linha assim, muito mais crítica, né, de uma análise absolutamente comercial, né, do que eles chamam de os aristocratas do Vale do Silício. Eu queria que você fizesse um comentário a respeito disso. Obrigada. Tá. A questão do voto dos senadores que é declarado no site de rede social é performance. Por que é performance? Porque o senador ele também é um cara que vai participar de uma outra eleição, que de repente está experimentando essa ferramenta para ver que contato ele está tendo com determinados sujeitos que podem ser influenciadores na campanha dele. E eu acho que há uma cobrança maior também. Acho que existe uma cobrança muito forte. A gente tem visto movimentos que têm nascido nessas ferramentas e que têm chegado com força legislativa, né, como a questão do projeto de lei do senador Azeredo, né, que foi muito criticado, e essas coisas têm chegado e têm tido efeitos nas decisões que são tomadas pelos nossos congressistas. E eu acho que existe uma tendência que a gente, digamos, tem uma proximidade maior com essas questões políticas. Eu vejo essa aproximação acontecendo, eu vejo as pessoas cobrando, eu vejo as pessoas perguntando, criticando. E isso, para mim, eu estou partindo de um momento onde nada disso acontecia. As pessoas votavam e não sabiam mais quem era o sujeito. Pronto, não sei nem quem eu votei para deputado. Agora existe ainda é pequeno. Essa questão que eu falei do STF é pequena. Mas o fato dela existir me dá alento, porque é muito maior do que foi alguns anos atrás. E eu acho que existe também um posicionamento midiático de performance, de construção de face, de quem são esses senadores, de que eles apoiam, o que eles não apoiam. Então, quando é interesse se posicionar, eles se posicionam. Quando não é, eles não se posicionam. Mas, sim, acho que tem um contato mais direto com o eleitorado, que é desmediatizado em determinados elementos. Eu tô dizendo que eu estou lá na sessão e que fulano está votando e eu sou o deputado ou o senador. Então, com certeza, essas coisas geram uma série de efeitos diferentes que a gente está recém começando a ver. Então,
recém começando a ver. Eu acho que são coisas super novas. A gente vai, daqui a 5, 10 anos, que a gente vai ter o efeito disso na sua completude. Mas eu acho que a gente está vivendo algumas pequenas revoluções nesse sentido. A questão da crise nos veículos de comunicação. Eu tenho mapeado crise direto. E eu acho que tem coisas que não são crise, que a gente está considerando como crise. Por exemplo, eu vi várias coisas que apareceram. A gente fez um mapeamento para uma empresa, um tempo atrás, de uma crise que, para ela, era uma crise que aconteceu no Twitter. Então, a gente via que só quem tinha falado eram os veículos. Ou seja, não repercutiu entre as pessoas. É uma crise? Não sei. Qual é o impacto que ela teve na marca se as pessoas não comentaram essa crise? Ah, o jornal falou que tal coisa aconteceu. Beleza, as pessoas viram. E as pessoas, o jornalismo hoje tem esse papel de filtro que é muito forte, de legitimar a notícia. Para mim, o principal papel do jornalismo nesse momento não é mais dar o furo morreu, é legitimar. Ó, realmente aconteceu. Mas, enfim, isso é outro assunto. Mas se só a mídia fala, e a mídia não está reverberando, por quê? Porque tem muita informação acontecendo e as pessoas não deram atenção para aquela informação. Eu acho que isso é que é complicado de medir na crise hoje. A gente vê muitas coisas, está todo mundo falando da empresa tal durante 3 segundos e desaparece. Isso é uma crise? Isso tem efeitos? Isso modifica? Isso realmente é uma coisa que complica a situação da marca, modifica a percepção diante do público em geral? Não sei. Então, acho que precisa se tomar com cuidado, que não é tudo aquilo que é medido que realmente tem um efeito, tá, em termos de crise. Qual era a outra que eu já esqueci só um pouquinho? Da sociedade de controle. Deleuze. Vocês são deleuzianos. Eu não estava sabendo dessa questão do Deleuze. Vocês estão trabalhando direto com essa sociedade de controle. O Facebook tem, é claro, uma valorização imensa, porque vocês são a moeda dele. Nós todos somos a moeda dele. Só que o Facebook tem um dilema aí, que é o seguinte, é o dilema do Orkut. Eu preciso monetizar em cima desses dados, mas eu não posso monetizar em cima desses dados, ou seja, eu não posso deixar com que as pessoas, eu não posso deixar tão evidente que o meu principal valor está no fato de eu ter os dados de 1 bilhão de pessoas da humanidade e conseguir direcionar ações, direcionar campanhas para esse 1 bilhão de pessoas. E aí eu acho que a questão da privacidade também entra, viu? Por quê? Porque as pessoas dão esses dados. E elas não percebem isso como um valor para o Facebook. E ainda que elas comecem a perceber isso como, ok, eles podem usar os meus dados, tu tá meio que fazendo um contrato ali. Tá. Então o Facebook tem esses dados, mas eu posso usar essa ferramenta que tem vantagens para mim. Então existe uma percepção de negociação aí. O Facebook ainda não encontrou. Assim, vocês viram que as ações, o IPO, né, vendeu lá em cima, caiu lá embaixo, tem toda uma questão problemática aí com relação ao valor. Eu acho que o Facebook ainda precisa resolver esse impasse interno. Porque o que acontece? Eles alegam que os dados das pessoas não podem ficar gravados, que se as pessoas pedirem para deletar, eles têm que deletar. Tem toda uma série de regras aí que eles dizem que seguem. Né, e que os americanos têm muito fortemente, porque a preocupação com a privacidade lá é uma coisa muito séria. Né, muito séria, tipo... E o Facebook, o que ele faz? Como é que ele funciona? Ele funciona com aplicativos de terceiros, que também têm acesso a esses dados. E que supostamente não devem guardar os dados por mais do que 3 dias ou 3 semanas, não me lembro. Quem fiscaliza? Mas as pessoas têm essa... Eu vejo assim, quando eu pesquisei um tempo jogos, porque eu estava trabalhando um pouquinho nessa área de jogos do Facebook, e foi uma coisa muito pontual, tá? As pessoas sabiam. Não, eu sei que eles estão vendo as minhas coisas, os meus amigos e tal. Mas quando eu desinstalar, eles não vão ver mais. Eu acho que tu tem uma questão aí que é a percepção, a ética do Facebook, que eu acho que é uma coisa que é outra discussão. Não sei até que ponto o Facebook respeita essas regras. Vocês vão ver que as propagandas que estão cada vez mais direcionadas, seu amigo curtiu tal página, às vezes são estranhas. Como assim o meu amigo, que é esquerda radical, curtiu esta página de consumo estranha? Como assim o meu amigo que não concorda com essa ideia agora curtiu?
Enfim, eu acho que eles estão usando algumas estratégias de monetização que talvez não seja aquelas que as pessoas vão considerar mais positivas. Mas o Facebook pisa em ovos, gente. Por que ele pisa em ovos? Porque se a preocupação com a privacidade, o Facebook só funciona porque não tem privacidade. Vocês sabem disso. Qual é a graça de estar no Facebook? É ver o que os outros estão fazendo. Não é eu estar lá especificamente. Se o Facebook fosse eu sozinho, qual seria a graça? Ele é irrelevante como ferramenta. A relevância dele vem do fato de eu poder ver o que os outros estão fazendo. É a mesma relevância do Orkut. É o social browsing. É eu ver o outro. E como eu vejo o outro, eu sei que eu estou sendo visto. E eu construo o meu perfil de maneira a construir ali uma proposição de face que pode ou não ser legitimada pelos outros sujeitos. Vou falar um pouquinho do Goffman. Os sujeitos podem legitimar minha face, curtir aquilo que você disse, compartilhei a sua foto, comentei que foto de cabelo lindo esse que você tirou. Quando eu ponho uma foto lá no Facebook dizendo, olha meu cabelo novo, o que eu estou esperando? Uma legitimação, ficou legal. Eu sei disso, isso é uma negociação. Talvez não saiba num nível tão consciente. Mas se os outros me veem, se eu vejo os outros também podem me ver. Então eu acho que as pessoas percebem um pouco isso, sim. E eu acho que isso é perigoso, porque foi por isso, de uma certa maneira, que as pessoas saíram do Orkut. Ah, o Orkut não está ficando mais tão interessante, tem pessoas aí que eu não estou querendo, que estão vendo minhas informações, então eu vou para o Facebook e vou começar minha rede do zero. Isso era o que as pessoas me diziam. Ah, eu comecei minha rede nova, agora eu não adiciono todo mundo no Facebook. Só tem 500 amigos. Não tenho mais 1000. Não tenho mais perfil Raquel 1, 2, 3, 45. Porque eu percebo o que significa essa visibilidade exagerada. Eu provavelmente já sofri algum efeito disso. Mas a qualquer momento o Facebook pode ir lá. Bom, agora todo mundo vai ser privado. Acaba o Facebook. Agora aquilo que você publicar só para os seus amigos não vai poder passar para outras pessoas da rede. Acaba o Facebook. Vocês vão entrar no streaming, aquele que tem as notícias, não vai ter nada. Vai ser o streaming da depressão. Há uma negociação aí. Ok, tu me olha, mas tu me dá uma vantagem. Mas eu olho também. Existe uma ilusão de controle também, de que quando eu vou me deletar, eu vou sair. Tá, mas enfim, são só ideias para a gente pensar. Eu não vou ficar aqui falando um monte sobre isso. Tinha mais uma pergunta. O tipo de sujeito que surge dessas redes? Não faço a menor ideia. Eu não sei quem é esse sujeito. Eu acho que ele é um sujeito que a gente vai conhecer ele no futuro. Porque eu tenho muita impressão que quando a gente está no meio da mudança, a gente não consegue ver essa mudança com tanta clareza. É só depois de um tempo onde ela já está acontecendo, já tem um padrão aí que a gente consegue olhar para trás e dizer, então lá aquilo começou a mudar, aquela percepção começou a mudar. De uma certa maneira, eu acho que muito do discurso libertário que a gente tinha, que a gente ia poder pensar diferente, para mim meio que caiu. Eu acho que a gente continua pensando igual, eu acho que a gente tem algumas coisas positivas, mas eu vejo que a gente continua fazendo as mesmas coisas e falando as mesmas coisas que a gente falava antes. Então, eu não sei que sujeito é esse. Eu acho que ele é um sujeito que vai ser, sim, permeado por mais discursos e que talvez, a esperança é essa, ele se torne mais crítico com relação a esses discursos. E talvez ele se torne mais crítico com relação a essa posição dele diante do outro. Porque o outro, ele é só audiência, né? Ele só serve enquanto audiência. Então, acho que talvez, mas não sei. Eu não sei realmente quem é esse sujeito que a gente tem hoje. Gente, por conta do horário, dá para a gente fazer só mais uma rodada, assim, se tivermos, né, na verdade, senão a gente ainda tem mais uma. Então, a professora Adriana também está querendo, né? Está inscrita. O professor Zé Carlos. Oi, Raquel, bom dia. Meu nome é Gabriel, sou lá de Fortaleza. Eu entendi, compreendi, até por os estudos que já fez sobre conversação, mas eu tenho uma dúvida quanto à sua percepção acerca dos atores, no caso falando mais especificamente de empresas, que elas não se deixam à disposição para respostas. Portanto, não vejo aí uma conversação da parte delas.
É possível dizer, de acordo com a sua percepção, que elas fazem uma atuação apenas informacional e não conversacional? Ou existe uma outra percepção, inclusive uma nomenclatura nos teus estudos, que falam desse tipo de atuação, de atores que não se dispõem às respostas? Professora Raquel, bom dia. Prazer ouvir a sua palestra. Parabéns. Na verdade, eu queria que a senhora comentasse sobre isso. As comunidades virtuais dentro, digamos, desse recorte, Orkut e Facebook. Será que as comunidades virtuais não seriam uma opção, entre aspas, de privacidade? Porque até a estrutura de uma comunidade virtual no Orkut, a gente entende que é diferente da estrutura de uma comunidade virtual do Facebook. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Obrigada. Raquel, primeiro parabenizá-la, né, pelas diversas contribuições que você apresentou aqui para a gente, né, acho que ricas em vários aspectos. Particularmente, para mim, assim, toda vez que tem uma discussão que gira em torno dessa ideia de práticas interacionais, conversação em rede, né, sempre tem um tópico que me toma de uma forma um pouco mais me deixa mais alerta, né? É com relação a essa questão do contexto, que você até mencionou, né? E particularmente, assim, trazendo para uma linguagem mais a partir de Goffman até, né? Assim, a ideia de situação social, quer dizer, de que maneira essas leituras, né, elas podem ser analisadas a partir da perspectiva da compreensão de como isso está sendo efetivado, mas também dentro de um contexto, né, social, um entorno social que dá regras, né, traz, digamos, algumas indicações, né, de como se proceder, ou como se comportar, ou do que se esperar, das expectativas sociais em relação aos seus parceiros sociais, etc, etc. Então eu queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito disso, e em paralelo com essa ideia de contexto, se você compartilha com uma ideia também muito difundida, né, de que em função exatamente dessas possibilidades, dos mecanismos, né, que se apresentam e cada vez se tornam mais sofisticados nessa contextualização das relações, se você compartilha com essa ideia de que gradativamente nós estamos ampliando ou alargando, né, a nossa percepção de tempo e espaço. Quer dizer, será que nós estamos de fato, né, como trazendo Giddens, né, trazendo aquela ideia do desencaixe dos sistemas sociais, exatamente a partir de uma percepção diferente da minha relação que eu tenho com né, com esse mundo tridimensional, com essa relação de espaço e tempo? Aí eu queria ouvir um pouco sua opinião a respeito disso. Vamos ver se eu... Vou começar pelo Zé Carlos, que eu acho que é Eu queria muito ter falado muito sobre isso, mas não deu. Tem muitas coisas para falar, não dá no tempo. A questão do contexto, para mim, é a questão chave para pensar essa questão da interação no ciberespaço. Porque justamente o contexto é o que a gente não tem. Como é que a gente tem o contexto de uma coisa? O contexto é limitadíssimo. Eu não tenho linguagem não verbal, eu não tenho o rosto, eu não estou vendo nenhum momento onde aquele sujeito disse aquilo e a relação que tem com com os eventos e os acontecimentos daquele dia. Então, quando a gente entra nesse tipo de conversação, a gente tende, muitas vezes, a interpretar o contexto errado e a se posicionar de maneira equivocada. Quantos de vocês já fizeram um comentário no Facebook e as pessoas entenderam errado? Os amigos entenderam errado. Os amigos se sentiram ofendidos. Ou alguém que vocês não esperavam que se sentisse ofendido, se sentiu ofendido pelo que vocês disseram. A ideia não era essa. Mas eu não consigo corrigir o desvio da interação. Porque o contexto não é imediatamente claro. É muito difícil delimitar esse contexto de interação. E isso que eu acho que é o desafio para as pessoas interagirem ali, é conseguir construir um contexto coletivo. E vejam que o Twitter criou ferramentas para isso. O fato da hashtag hoje ser uma ferramenta que foi apropriada pelo Twitter como ferramenta do sistema é uma tentativa de criar contexto. O Facebook permitir que vocês comentem dentro da janelinha da mensagem é uma tentativa de criar contexto, de ajudar as pessoas a compreender aquilo que está acontecendo. Então o contexto é um desafio gigante. Tá? Acho que é um desafio gigante e talvez por isso que as regras sociais sejam um pouco apagadas, assim. Porque eu não estou vendo o outro com quem eu falo. Então todo o contexto é difícil de ser interpretado, é difícil de ser construído. Ele é muito mais fácil numa interação síncrona do que numa síncrona.
Então, por isso o comentário no Facebook talvez não seja a opção seja o chat, onde eu consigo negociar o contexto, e se eu estou vendo que a pessoa entendeu errado, eu consigo fazer uma correção, né, daquela fala. Esse contexto, então, desse espaço, dessa construção da situação comunicativa, né, da construção das faces dos atores, da negociação das regras da interação, é super complexo, mas a gente faz isso todo dia. E na maior parte das vezes a gente consegue ser efetivo. Como que a gente faz isso? Acho que a gente precisa estudar. Porque, reparem, que isso é dinâmico. O contexto que eu construo não é o mesmo que as pessoas mais jovens constroem, não é o mesmo que as pessoas mais velhas constroem. As estratégias de negociação da interação não são as mesmas. E isso precisa ser estudado. As classes sociais também constroem estratégias diferentes de recuperação do contexto, de construção do contexto. A gente precisa olhar o que as pessoas estão fazendo para entender como é que elas interpretam as mensagens. Mas, enfim. E com relação ao tempo e espaço, eu acho que modifica a nossa percepção. Não sei se amplia. Eu acho que modifica. Às vezes eu acho que reduz a percepção. Por exemplo, eu acho que reduz especialmente quando é sábado. Um aluno meu mandou um e-mail na sexta-feira da noite dizendo: minha nota, blá, blá, blá. E aí no sábado, às 8 horas da manhã, eu tenho mais 35 e-mails dele na minha caixa dizendo: eu te falei da minha nota e tu não resolveu ainda, blá, blá, blá. Tipo, como assim? Eu dormi. Agora é da manhã. Então eu não sei até que ponto amplia, até que ponto reduz esse descompasso. Eu acho que depende. Acho que não tem uma resposta para isso. Eu acho que a gente está um momento de ebulição. Dependendo da situação, da interação, dependendo da relação entre os sujeitos, dependendo da percepção que eu tenho do outro. Tipo, eu mando uma mensagem no Messenger para minha avó, eu espero. Porque eu sei que ela vai responder, não. Quando ela conectar, em algum momento. Mas não tenho nenhuma expectativa que ela esteja ali conectada naquele momento e que me responda imediatamente e a gente consiga ter uma interação ali. Eu sei lá o que vai acontecer. Então aí talvez a minha percepção seja um pouco, sei lá, seja mais amplo dessa construção de contexto. Mas eu acho que não sei. Acho que a gente tem ebulições. Sobre as comunidades virtuais, eu não considero esses grupos comunidades virtuais. Eu acho que eles são só uma ferramenta e que eu posso apropriar ou não como ferramenta onde as comunidades podem emergir. Eu acho que esse espaço, esses grupos, eles me dão alguma ilusão de privacidade ilusória. Também. Vocês certamente conhecem, né? Tem vários escândalos de grupos do Facebook, o Little Black Book de São Paulo, que depois as pessoas deram print screen e espalharam pela internet. Puxa, né? Que coisa, quem poderia imaginar? Eu faço um grupo só para falar fofocas de outras pessoas e alguém que está no grupo faz print screen e coloca na internet. Né? Uma situação tão que nunca acontece. Enfim, continua acontecendo. As pessoas continuam fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que tem uma ilusão de privacidade também, tá? Porque eu controlo quem está vendo. Pelo menos aparentemente. Mas a questão é, a gente está vendo isso o tempo inteiro. Os vídeos que são colocados sem anuência dos outros no YouTube se propagam, coisas que as pessoas dizem no espaço privado e que vai para o espaço público. Eu não sei até que ponto as pessoas veem assim, não, realmente isso é super privado e ninguém vai ver. Tem gente que eu conheço que interage em ferramentas e vai lá e apaga. Né? Faz uma interação que é para ser privada e apaga. Realmente, se tu apagar, tu está mais ou menos garantido a privacidade dessa interação, mas se tu não apagar, não. E a última pergunta, desculpem que eu estou passando o tempo, mas eu vou responder isso. Espera aí que eu perdi a pergunta. Perdi a pergunta. Qual era a outra pergunta? Tá, mas qual era a pergunta? Das empresas. Eu digo para as empresas assim, vocês são atores. Vocês podem participar ou não. Se tu não quiser participar, tu pode não participar. Mas nada impede que os outros não construam a conversação sem ti. O que as empresas pensam é, se eu não conversar, ou seja, se eu não descer para o nível, porque o que a conversação pressupõe? Ela pressupõe uma horizontalização. Ok? Eu tenho que descer ao nível dos outros para interagir. Eu não tenho o controle da interação.
que é o que eu tenho na mídia de massa. Eu não tenho controle da mensagem, eu não estou vendo o que os outros estão contribuindo para essa mensagem aí. Então isso assusta. Porque se eu vou ter que horizontalizar, vou ter que me colocar no nível dos outros e discutir, porque conversação é relacionamento, vou ter que me relacionar e discutir, é uma coisa que assusta. Assusta. Mas o fato de tu não estar nessas ferramentas, de tu não te disponibilizar para conversar, não significa que as pessoas não estejam conversando sobre ti. Então, eu acho que é um pouco essa percepção, assim, as empresas, sim, de um modo geral, têm uma posição muito informativa, eu falo e vocês escutam, o que vocês falam eu não escuto. E eu acho que isso precisa mudar. Porque me parece que essas ferramentas, o que elas vão fazer? Elas vão ampliar o relacionamento das pessoas com as empresas. Então, sei lá, posso ser uma empresa de telefonia e eu não estou no Twitter, mas as pessoas estão reclamando de mim no Twitter. As pessoas estão falando que meu serviço é péssimo. As pessoas estão fazendo memes da Gabriela, da atriz que faz a Gabriela, em cima do telhado com o celular dizendo, consegui sinal! A famosa cena dela em cima do telhado pegando a pipa, só que pegando o celular e dizendo que conseguiu. Isso tem efeitos para tua marca. Isso tem efeitos para tua empresa. Tu pode não estar fazendo parte da conversação, mas a conversação acontece sem ti. Então, eu acho que o risco é esse. Tu não vai, talvez, perceber uma crise no momento em que ela começa porque tu não está participando. Porque tu não está aí. Mas é que nem... Eu brinco que a minha filha, quando brinca de esconder, ela tem 2 anos. Então, ela diz assim, escondia. Tá? Ela não está vendo. Então, as coisas desapareceram. Esse é o posicionamento das empresas. Eu não estou olhando para o Facebook, para o Twitter, logo ninguém está falando de mim. Não. Entendeu? Não existe isso. Tu vai tirar a mão e vai estar lá tudo como estava. Então, eu acho que precisa suplantar esse posicionamento, sim. Porque é mais fácil tu moderar uma crise, se tu estiver interagindo desde o início, do que tu chegar meia hora depois que o negócio já explodiu e dizer, e agora o que eu vou fazer? Mas aí é outra questão, tá? Eu acho que tem mais a ser discutido em cima disso. Bom, eu agradeço então, obrigada. Desculpem se eu falei demais e falei talvez não tanto sobre todas as coisas que vocês queriam.